estendendo com humildade as tuas mãos para o Senhor da vida, ajudar a superar as dificuldades. E nunca mais que haja sombra da noite no teu infortúnio. Nunca perca a esperança, pois o fim da madrugada surge sempre no horizonte, a claridade da manhã, inundando a luz do alvorecer. A coragem de viver será sempre a força para tirá-lo da depressão. Agora fique sabendo que por mais que alguém queira te levantar, você deve recordar que os pés são teus e apenas você cabe reerguer para dar os primeiros passos. Por último, pense no quanto Deus te deu e lhe dá para ser feliz. Enfim, ame, perdoe, confie. Agindo assim, você vencerá. Repito, Deus existe e olha por você, olha por nós, está sempre no leme, tomando conta das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos que estão compartilhando desse momento tão gostosinho, tá? Ótimo. Paz. Bem, vou começar a nossa prece, tá bom, gente? Deixa eu dar uma pausa aqui no som. Vou começar aqui. Deixa eu apagar aqui a luz, igual no centro, tá, gente? Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, mais uma vez aqui nos encontramos em oração para primeiramente agradecer-vos pela semana que nós conquistamos, por mais um dia aqui de trabalho, que nós aqui estamos trabalhando, aqui estamos levando sua palavra a nossos irmãos que tanto precisam. Estamos pedindo, orando por todos aqueles que precisam. Então, Deus, nós pedimos por todas as criaturas da face da terra que estão em sofrimento, que estão doentes, que se encontram nos hospitais, que se encontram nos asilos, que se encontram nos manicômios e que se encontram nas ruas. Pedimos por aqueles também que se encontram nas prisões, aqueles que estão sofrendo pelos erros que fizeram. Mas Deus, Senhor, é misericordioso, como nos prometeste. Tudo que nós fazemos, nós teremos que compensar de uma certa forma, que sejamos fazendo bem, ajudando o próximo, praticando a caridade. Visita, Senhor, o lar de cada um dos nossos irmãos, da nossa casa, da Sociedade de Trabalho Espirituais Bezerra de Menezes, aqueles que se encontram doentes, aqueles que não puderam, mesmo estando em casa, estar presente nesta reunião. Pedimos por todos eles que o Senhor Todo-Poderoso, onipresente, que está em todo lugar, e Jesus Cristo, pedimos que ampare todos esses nossos irmãos, doentes ou não, que em verdade nós somos doentes, nós somos carentes da sua palavra, carente do seu amor e da sua compreensão. Carência é essa que o Evangelho vai nos proporcionando, vai enchendo nossos corações e nós vamos satisfeitos caminhando por essa vida cheia de provas e expiações. Dá-nos força, Senhor, para prosseguirmos esse nosso trabalho, para que nós nunca deixemos, que nunca paremos no caminho. O caminho é longo e que nós nunca, em momento algum,
possamos fraquejar. Com essa fé que nós temos em Ti, possamos seguir sempre com seu amparo, sua força, e pedimos também proteção para todos os males que existem no mundo. Em teu sagrado nome, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de Maria Santíssima, em nome do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, em nome da vovó Catarina, nós pedimos permissão para iniciar mais um estudo na tarde de hoje. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Bem, deixa eu acender aqui a luz. A luz e o óculos, né? Sem óculos eu não consigo. Gente, eu vou pedir, antes de começar a leitura do Evangelho, eu vou pedir para todos vocês mentalizar, isso eu falo sempre, que vocês estão lá no centro. Tá? Mentalizar que vocês estão sentados lá na mesa, sentado na assistência, porque isso ajuda a criar uma egrégora, ajuda a criar um campo de força. Então, mentalize que vocês estão numa sociedade de trabalho espiritual Bezerra de Menezes. Por quê? Porque tudo isso faz com que a nossa união, nossos espíritos se unam em torno da nossa casa de Bezerra de Menezes. Eu sempre faço isso, eu mentalizo que eu estou lá, eu mentalizo que eu estou sentado lá naquela cadeira e peço que vocês façam isso, porque aí nós estaremos unidos em espírito e mente, em torno do nosso trabalho comum. Outra coisa, é como se nós estivéssemos lá na casa, quem puder, eu não vou dizer todos, mas quem puder, fica a critério de cada um. Coloque um copo d'água, porque isso é uma terapia, fluidoterapia, que muitos de nós não seguimos. A água fluidificada. Essa semana eu andei estudando sobre o magnetismo. E estudando o magnetismo, eu entrei num tema muito importante, falando sobre a água. A água é um grande condutor de energia. Vocês prestem atenção quando vocês estão numa praia, no rio, começa a dar aquelas trovoadas, o céu fica escuro, cair raio. Primeira coisa que os bombeiros fazem é sair todo mundo da água. Eles vão desesperados pedir para todos saírem da água. Mas vocês sabem por quê? Porque quem está com o pé ali na água, no momento que o raio cai, ele é eletrocutado. Porque a água é um grande condutor de energia. Eu andei estudando, vou falar um pouquinho de nada sobre isso. A água, ela é um dos maiores condutores de energia. Se quiserem fazer uma experiência, que eu não recomendo, basta vocês molharem o chão e colocar um fio. Vocês vão ser eletrocutados. É uma experiência que eu não... Mas tem uma experiência melhor. Você pega um copo d'água e na hora da nossa oração, a prece final, ela vai ser fluidificada igual ela era lá na nossa casa. E nós estamos na nossa casa, né? Não é faz de conta, não. Vamos mentalizar que nós estamos lá. Então, a água, gente, é uma terapia que nós, às vezes, ignoramos, que é usada como cura. E nós, às vezes, deixamos para lá. Nem bebemos aquela aguinha, aquele potezinho que as pessoas oferecem, mas ela é um grande condutor. Com a oração, principalmente o Dr. Bezerra de Menezes, a falange médica, eles fluidificam a nossa água. E ela como vocês, não sei se vocês olham, assistem esses programas
eu não assisto, mas às vezes está passando na televisão os programas evangélicos. O pastor lá, ele vende o litro de água fluidificada do Rio Jordão, segundo ele, né? Eu não sei, não estou duvidando. Mas eles vendem o litro da água, copo, pede para você fluidificar em casa, quando você está em casa. Quem está lá que compre um galão de água do Rio Jordão, porque a água tem esse poder magnético. E com a infusão da energia dos espíritos, ainda mais Dr. Bezerra de Menezes, sua falange médica, é um poder muito grande que nós podemos utilizar no dia a dia. Quando fizerem a culto no Evangelho no Lar, não se esqueçam da água. Eu, todas as vezes que eu estou aqui, como eu falei, eu estou mentalizando que eu estou lá no centro. Então, já deu até sede, já. Eu coloco a água fluidificada, boto a água aqui para fluidificar. Então, quem puder, né? Isso aí não é obrigatório. Nós estamos, vamos dizer assim, mentalmente lá no centro, mas fisicamente aqui, cada um nos seus lares, né? Então, vocês, se quiserem, fica a critério de cada um. Gente, eu tenho uma mensagem aqui, antes de começar o Evangelho, uma leitura, tem tudo a ver com o Evangelho, tem tudo a ver. Uma leitura que eu andei pesquisando. Na verdade, duas coisas que eu tenho para ler, não sei se vai dar tempo. Uma sobre Emmanuel, muito interessante, e sobre Chico. Se der tempo, eu leio. Mas é sobre o Evangelho, é sobre Jesus. Então, é isso que importa, né? Nós estamos precisando da palavra de Jesus. Estamos precisando muito de ter fé, precisando muito de trazer esse amor dentro da gente, esse amor cósmico, esse amor crístico, esse amor que Jesus nos ensinou, esse amor a Deus e ao próximo. Estamos precisando de mais. Eu vou ler aqui e vocês vão concordar comigo. Eu vou reiterar uma fala da Mãe Créia depois. Eu só peguei uma parte. Eu peguei na internet e imprimi. Eu vou ler, tá? Em minhas previsões, isso aqui é um babalorixá. Em minhas previsões de 2019, fui alertado sobre uma pandemia, isso ano passado, no qual traria muitos problemas e dificuldades em 2020. O início do ano de 2020 não seria nada fácil, devido à regência, aí ele fala aqui de Iku, a morte, e deve ser de Candomblé. Mas não é desprezível, não, tá? Essa mensagem muito importante. Não seria nada fácil. Aí eu lembro da Mãe Créia. Ela fala sempre, ela não, seu 7, né? Sempre fala, olha, gente, ano que vem não vai ser nada fácil. Ela fala sempre isso, ou na cachoeira, ou na última reunião, lá na nossa casa. Aí as pessoas falam assim, de novo, não é, Mãe Créia? As pessoas sempre falam, de novo, ano que vem vai ser pior do que esse ano? Eu assim, não acredito, não posso, não pode. Mas é verdade. E esse babalorixá, ele fala isso, olha, o ano não será nada fácil, eu lembrei da Mãe Créia. Onde o ano de 2020, aí ele faz uma numerologia aqui, 2 e 2, 4, representa o Odu e Irossum. Essa é a língua iorubá, mas não tem nada a ver. A mensagem que eu quero está mais embaixo. Mas lembrei da Mãe Créia, ela falando, não será nada fácil. E aí nós falamos, de novo, não vai ter um ano que vai ser bom para a gente, não? Né? Todo mundo pergunta à Mãe Créia, poxa, não vai melhorar, não? Todo ano vai ser pior, vai ser cheio de problema, vai ser... Confirmando aqui a previsão desse... Aí eu separei, porque eu vi que tem uma coisa séria, e vocês vão ver que tem. Odum, Irossum, Iemanjá, Omulu, trazendo doenças, mortes e todos os tipos de problemas relacionados à saúde, bem-estar e familiar, que nós estamos passando. Onde teremos uma melhora a partir de junho, do dia 21 de junho de 2020, segundo ele aqui, né? Não trazendo a cura, mas sim tratamentos onde começarão a amenizar toda essa tragédia, relata o religioso. De acordo com Flávio, é o nome do babalorixá, Iku vem desmascarando toda a arrogância, intolerância, ganância, falsos líderes religiosos e mostrando a igualdade entre todos.
Esse é o momento que nós estamos passando. A igualdade, gente. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem riqueza, não tem sabedoria. A sabedoria vem de Jesus, vem de Deus. Então, não existe ninguém melhor do que ninguém. Essa mensagem muito bonita, mostrando a igualdade entre todos. Todos somos filhos de Deus. É um ano onde as pessoas precisam se determinar com verdade, justiça, amor e respeito. A partir do dia 1º de agosto desse ano, 2020, começará uma nova fase, onde será descobertos os tratamentos, vacinas, não só para a Covid-19, como para outras doenças, pronuncia o Babalorixá. Mas ele diz a economia não vai se reconstruir tão rápido. Frávio alerta para o surgimento de novas pandemias, caso o homem não entenda o recado do plano espiritual. É esse recado, é essa nossa transição que nós estamos passando. Orixá Oiá, que é Yansan, se não houver mudança, poderão sim surgir novas pandemias, caos e outros problemas, incluindo catástrofes naturais. Para evitarmos tudo isso, o Orixá Oxum, Orixá, o nome é masculino, tá, gente? Oxum é feminino. Para o Orixá Oxum, diz, precisamos amar uns aos outros. É aí que eu queria chegar. Se nós não mudarmos nossos pensamentos, não vai adiantar nada. Nós continuaremos sofrendo. Nós criamos com nossos pensamentos, criamos com nossas palavras, criamos com nossas ações, pensamentos, ruindade, o ódio. Nós vimos na televisão, e eu tenho evitado ver televisão, aquele policial lá nos Estados Unidos, gente, com o joelho em cima do pescoço do rapaz, do negro, gente, absurdo, que doeu o coração. Isso é ódio, gente, é ódio. Então, enquanto houver ódio, haverá doenças, haverá desgraças, haverá dor, não só para aquele que comete, mas para toda a humanidade. Aqui diz, o Orixá Oxum diz, precisamos amar uns aos outros. Isso é a mensagem de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a máxima. Enquanto nós não fizermos isso, gente, tirarmos o ódio de nossos corações, continuará existindo, mas que haja cura, vai haver. Os cientistas estão aí estudando com a mão de Deus, mas ocorrerá novas e novas tragédias, porque essa transição, gente, só começou. Ela vai, o ápice dela, como eu falei aqui, 2057. 2050. Eu tenho aqui uma reportagem de Chico Xavier falando sobre isso. 2057, acho que é isso mesmo, 54, 57. Nós vamos viver até esse período, quer dizer, quem sobreviver, nós vamos sobreviver em espírito, mas quem tiver encarnado, nossos filhos e netos, até 2057, nós vamos ter muitas e muitas dores, muitas e muitas transformações, porque está dentro do homem, está dentro de nós. Então, gente, vamos fazer a nossa parte, vamos amar, vamos perdoar o inimigo, vamos tirar o ódio dos nossos corações. Eu fiquei perplexo com aquele policial lá nos Estados Unidos, massacrando o jovem negro, o senhor, 40 e poucos anos, até a morte. Uma crueldade, gente, uma crueldade. Parece que voltamos à época da escravidão, só porque é negro. E nos Estados Unidos é bem pior do que aqui. Então, continuando aqui, precisamos amarmos uns aos outros, respeitando e dando o melhor de cada um. Nós precisamos fazer isso, gente. Isso é um recado do Orixá Oxum. E isso Jesus falou há mais de 2000 anos. Por que nós não amamos ao próximo? Por que nós ainda odiamos? Por que temos maus pensamentos? Por quê?
Nós não podemos ter. Nós, espíritas, gente, nós temos conhecimento, nós temos o Evangelho para nos ensinar, para nos retificar do erro que nós tenhamos feito, perdão para nós fazermos à noite antes de dormir. Senhor, perdoa meus erros, eu ainda sou imperfeito, mas estou aprendendo o seu Evangelho. Mas enquanto nós não melhorarmos, enquanto não amarmos uns aos outros, a Deus primeiramente, e diz aqui, respeitando e dando o melhor de cada um. Assim, o ano, olha só, de 2021 se iniciará com amor, prosperidade, família, soluções para as dificuldades do mundo, saúde e decisões importantes sobre o país, trazendo assim um bem-estar a todos, onde todo o sofrimento de 2020 servirá como aprendizagem para 2021. Finaliza. Agora vamos ver. Vai depender se dependesse de nós, né, gente? Mas o mundo inteiro. Quantos habitantes? Eu anotei aqui. 7 bilhões de encarnados. 7 bilhões. Para 23, para 24 bilhões de desencarnados em volta do orbe terrestre. É muita gente para encarnar, gente. Muita gente. Muitos espíritos para encarnarem. Então, nós temos aproximadamente 7 bilhões. Não contabilizando essas perdas ultimamente, mas 7 bilhões. Enquanto não houver amor, isso de uma forma geral, se pelo menos 1/3 vibrar em amor, fazer suas preces, o mundo vai melhorar. E muito. E deixamos que os outros, né, que partam para outros orbes terrestres quando chegar a época da regeneração propriamente dita. Porque sabemos que haverá muitos exílios. Muitos espíritos não reencarnarão mais no planeta Terra. E nós vamos aqui tentando, fazendo a nossa parte, fazendo as nossas preces, pedindo pelos aqueles que sofrem, fazendo a leitura do Evangelho, porque sabemos que a leitura do Evangelho ela atrai a vibração positiva para o nosso lar, nosso ambiente, por isso a necessidade do culto, para a nossa casa, porque nós estamos envolvidos, todos nós, vibrando pela nossa casa. Então, gente, semana passada eu falei de um modo geral sobre o Evangelho, vários itens, mas eu vou dar prosseguimento. Eu estava falando bem-aventurados aflitos, foi onde eu parei. Eu quis dar continuidade semana passada, porque o estudo de quinta-feira retrasada falava sobre as pessoas reencarnarem junto e os sofrimentos que causam uma outra ou não. Às vezes, as pessoas se dão tão bem, são aquela família unida, pais, filhos, irmãos, mas às vezes não, né? Muitas das vezes não. Então, foi a palestra da quinta-feira retrasada, e eu aproveitei lendo o Evangelho, eu vi 2 temas aqui, nascer de novo, necessário vos é nascer de novo, e amai vosso pai e vossa mãe. Tinha 2 passagens, tem 2 passagens que falam sobre esse mesmo tema. Eu queria só reforçar a palestra de quinta-feira retrasada. Mas eu estava falando aqui sobre bem-aventurados aflitos. Então, eu queria ler aqui uma parte, mas gostaria da participação de vocês. Depois eu vou ler aqui um trecho, que eu também tirei da internet, sobre Emmanuel. Emmanuel e Chico Xavier, uma coisa muito interessante que muitos sabem. Aqui, bem-aventurados aflitos, que eu não acabei ainda essa parte, está faltando essa parte para me terminar, para entrar no Cristo Consolador. Eu falei muito rápido sobre o Cristo Consolador. No item, gente, 28, bem-aventurados aflitos, tem uma pergunta que os espíritos fazem assim. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra com esperança, sem esperança de cura? Isso é a famosa eutanásia. Será-vos lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura?
Isso é uma pergunta para vocês, gente. Vocês querem responder? Tem alguém que queira responder essa pergunta? Ou quer que eu leia? Essa pergunta me lembra um filme que passou como eu era antes de você, se eu não me engano. Um rapaz sofreu um acidente de moto, milionário, tinha de tudo, viagem para todos os lugares do mundo, iate, tinha de tudo. E ficou tetraplégico. E ele queria acabar com a vida dele. Na Inglaterra, não é admissível a eutanásia e nem o suicídio. O suicídio é punido. Mas como? Punir quem? Quem pune suicídio é a espiritualidade. Quer dizer, na verdade, nem pune. Aquele suicida tem as consequências kármicas no plano espiritual e na próxima encarnação. As consequências do suicídio. Então, esse filme falava do rapaz que queria suicidar, mesmo tendo conhecido uma menina, uma moça, que foi cuidadora dele. Isso foi um filme, tá, gente? Mas uma história tão real, tão bonita, que já vi esse filme umas 3, 4 vezes. Mesmo ele se apaixonando um pelo outro, ele não desistiu de suicidar. E esse filme mostra uma realidade, porque na Suíça é permitido que você pratique eutanásia ou você se suicide. E ele mandou uma carta lá para a Suíça e recebeu a resposta que ele poderia ir para a Suíça, que lá ele teria todas as condições necessárias para o suicídio. Lembrando que não é o hospital, não é o país, a Suíça, que comete o homicídio. É suicídio, tá? É suicídio. É inadmissível, mas é suicídio. É a própria pessoa que se injeta o veneno. Ela suicida. Não é nem eutanásia e nem homicídio. Se os médicos aplicassem a vacina, o veneno nele, os médicos, seria homicídio, que lá não é permitido. Ele responderia. Mas não, o médico dá a vacina, toma, ele vai e se aplica. Então, ele está cometendo suicídio. Se foi um filme, eu quero contar um caso real que aconteceu lá na Austrália. Um senhor de 90 e poucos anos, um cientista, com vários livros, né, várias teorias, PhD, ele já com 90 e poucos anos, também ficou paraplégico. Então, na cadeira de roda, ele também decidiu que não queria viver mais. E nessa decisão dele, olha só, gente, um médico, cientista, mas ele não poderia mais andar. Ele falou que não queria mais viver, porque ele não poderia andar, não poderia ir aqui e ali, fazer o que ele quisesse. Venha do teu reino. Então, gente, o que aconteceu? Esse senhor fez uma reclamação. Ele fez uma reclamação porque... Assim como nós devemos perdoar a quem tem Vou fazer um minutinho de silêncio, depois eu continuo. Livra de todo mal, porque tem o poder e a glória para sempre. Vai, irmão, segue o teu caminho, em busca da paz e tranquilidade. Os irmãos que assistem Colônias Irmãs, que possa arrebanhar esse irmão para o hospital, ou por uma colônia, em nome de Deus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É que a paz e a luz nem você esteja salve o preto velho. Tá tudo bem? Desculpa, eu estou fazendo aqui um atendimento leve. Tá melhor?
A Leia está passando mal, melhorou. Ah, sim, que bom. A irmã Angélica atendeu ela. Ah, que bom, que bom. Posso Aí, continuar? Vai lá, tá aqui. isso passa. Oi, graças a Deus. Melhor? Olha aqui, papai. É o centro. Posso continuar agora? Tá tudo bem? Pode, meu filho. Tá? Isso é normal, Eu sei, estamos em mentalização espiritual e os irmãos estão necessitados. é verdade. Escolhe muitas das vezes esses médios que já estão em desequilíbrio espiritual. Que Deus nos abençoe. Esteja em paz, pode continuar. Em nome sim. de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Tá tudo bem, né? Tá bem? Eu estava falando, gente, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Eu citei o caso de um filme, mas também citei um caso real, um cientista de 90 e poucos anos, quase 100 anos, mas muito lúcido, PhD, vários livros, cientista mesmo, mas ele ficou paraplégico, em cadeira de rodas, e ele decidiu que não queria mais viver em cadeira de roda. Extremo, né? Absurdo. Tanto conhecimento, mas faltou espiritual. Conhecimento teórico, intelectual, de ciência, mas não tinha espiritual. Por isso que o espiritismo é ciência, é filosofia e religião. Esse senhor só tinha ciência. Porque aos 93, 94, 95, por aí, não estou lembrado agora, mas eu gravei, ele queria se suicidar, porque ele não podia mais andar, não podia mais os lugares que ele queria, que ele ia visitar as pessoas, mesmo tendo cérebro. Grande doutor, grande cientista. Isso na Austrália. Ele resolveu, então, que queria suicidar. No país dele, Austrália, é proibido eutanásia, é proibido ele mesmo suicidar. Tudo bem que ninguém vai ficar vigiando se ele vai suicidar ou não. Eu perdi semana passada uma amiga lá em Minas Gerais, Uberlândia, que suicidou. Esse senhor, por ter uma condição boa de vida, ele não tinha coragem de se pendurar ou tomar remédio. Então ele estava reclamando que a Austrália, o país dele, ele não podia suicidar, não podia o médico dar uma injeção nele sem sofrer, porque tem maneiras que as pessoas se entram no carro, se atiram da ponte, do terceiro, quarto andar, dá um tiro, toma veneno, mas fica sentindo dor. E o caso que eu citei do filme, na Suíça, eles dão a pessoa se aplica, o médico dá para a pessoa que quer suicidar uma vacina, um remédio que a pessoa não sente dor nenhuma. Ela acaba suicidando, morrendo, mas não sente dor. Então, esse senhor lá na Austrália, idoso, ele reclamando que tinha que viajar lá para o outro lado do mundo, na Suíça. Isso aconteceu real. Teve um filme, e esse já é um senhor idoso que estava na cadeira de roda, igual no filme. E ele tinha que viajar lá para a Suíça para poder se suicidar, onde lá legalmente pode-se. O médico aplicando a vacina, um preço caríssimo, o veneno, né? Ele pode se suicidar. Então, lá foi ele, pessoa com dinheiro, nome, um grande cientista, e ele foi lá para a Suíça, contrariado, porque no país dele não podia fazer isso. Então, eu perguntei aqui, é lícito tirar a vida de uma pessoa sem esperança de cura? No caso desse senhor, ele não estava nem doente, simplesmente não podia andar, mas tinha uma cadeira. Mas essa pergunta vai mais além, vai mais aquém, vai mais fundo. Uma pessoa que esteja sem condição, não tem cura, está sofrendo lá no leito do hospital. É lícito praticar a eutanásia para tirar o sofrimento dessa pessoa? Um minuto de vida tem que respeitar. Eu vou ver aqui que diz o livro do
o Evangelho segundo o Espiritismo. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe-se alguns instantes de angústia, apresentando-lhe o fim? Aí vem a resposta. Quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar e fazê-lo voltar a se alimentar ideias diversas das que tinha, ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões de agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento naquele, gente, momento que a pessoa recobra a consciência, mesmo que por uns minutos. Está dizendo aqui, ela não pode, naqueles relâmpagos, ter um arrependimento. O arrependimento é o início de uma nova vida. O arrependimento não é, como diz muitas seitas evangélicas, muitas igrejas, arrependei-vos, que Jesus ser-vos batizado, que todos os seus pecados, todos os erros cometidos, será perdoado. Não. Todos os nossos erros, todos nossas más ações, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas o arrependimento, ele é o início de que você não vai fazer mais o erro. É o início da recuperação. Então, gente, daquele relâmpago que a pessoa toma consciência, gente, ela pode muito bem se arrepender, ela pode sentir a dor. E foi dito semana passada que a dor é um remédio que Deus, não que Deus queira que nós tenhamos a dor, mas a dor é um expurgo do karma. A dor, a doença é um expurgo também das nossas condições que fizemos outrora. É uma forma de nós, através do sofrimento, não que Deus queira sofrimento. Nós temos mecanismos da mediunidade, né? Mecanismo, como tem um livro de Chico Xavier, temos mecanismo, que a mediunidade é uma delas, de nós trabalharmos, de nós praticarmos o bem e, de certa forma, compensarmos os débitos negativos de outrora, desta e de outras vidas. Então, voltando aqui, o materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, o materialista, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Se aquele pensamento está voltado a Deus, a Jesus, e voltado ao arrependimento, gente, aqueles segundos é muito proveitoso para o espírito. É muito proveitoso. E ele aproveitará aquilo ali, se ele desencarnar num plano espiritual, e poderá ser socorrido se ele se arrependeu e começar todo o processo de cura.
Que o karma, gente, como eu falei, não é castigo, mas é um processo de cura. É um processo de regeneração, de voltarmos ao nosso estado original, de compensarmos o mal que nós tenhamos feito. Então, quando ele se arrepende, ele desencarna, no plano espiritual ele já vai ser bem recebido. Ele já vai para uma escola, para um hospital, e vai começar seu tratamento. E, futuramente, a preparação para ele reencarnar. E, quem sabe, um grande espírita, um grande religioso, que vai fazer o bem, vai fazer a caridade, para compensar o mal, os males que ele tenha feito em vida ou em outras vidas. Porque, no plano espiritual, no tratamento que eles fazem nas colônias, lhes é revelado o que ele fez em outras vidas, na vida que antecedeu, que ele desencarnou, e às vezes em outras. Então, o arrependimento dele serve para isso, para ele começar o processo de voltar a ter uma vida melhor, voltar a se regenerar, voltar a ter, no plano espiritual, as palestras, os cursos necessário para quando ele voltar a encarnar, ele ter aprendido a lição e pedir a compensação através de uma mediunidade, através de um trabalho altruísta, um trabalho de caridade, onde ele faça o bem e compense o mal que ele tenha praticado. Então, em nenhuma conta tem a alma, o materialista. É inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor do último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quando puderdes. Mães, guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Então, gente, é o que eu acabei de falar, que eu li e falei. Não é lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de vida. A eutanásia é condenada pelo Espiritismo, como o aborto é, como o suicídio também o é. Eu estou falando muito do suicídio porque, como eu falei semana passada, uma amiga que se foi. Segundo, que eu tenho amizade pessoal. Né? Vou continuar aqui a leitura, gente. Sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Será? No campo de batalha? Vou me alistar, o país está em guerra, eu vou me alistar, porque eu sei que lá tem probabilidade de morrer num campo de batalha, desencarnar, né? Mas já a literatura espírita dizendo o que ocorre no campo de batalha, gente, é um verdadeiro umbral na Terra. Na verdade, o umbral, gente, ele está aqui, colado aqui na Terra. E nesses lugares onde há guerra, onde um odiando o outro, um querendo tirar a vida do outro, é um verdadeiro umbral aqui na Terra. Então, não é lícito. Eu vou ler aqui falando sobre isso. Se ele pode, de uma certa forma, se enganjar numa luta, uma guerra para poder tirar a vida, já que ele está desgostoso, então vou ser útil para o meu país. Sabendo que para Jesus não existe nacionalidade. Para o Espírito não existe nação. Eu encarno aqui, posso encarnar na França, encarnar nos Estados Unidos, no Uruguai, Paraguai. Eu não sei se eu voltarei para o Brasil, ou nem sei se eu voltarei para essa terra. Né? Então, gente, voltando aqui à resposta, que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por consequente, suicídio intencional. É uma forma de suicídio. Senão, de fato, é ilusória a ideia de que a morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e excusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidará de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer,
pois que morto de nada mais serviria. Então, não é lícito realmente a ninguém tirar a sua própria vida, nem em guerra, de forma alguma. O espiritismo é pró-vida, gente. Mesmo sabendo que a morte não existe, que o espírito é imortal, o espiritismo condena, porque só Deus sabe a nossa hora, e nós, antes de encarnarmos na Terra, toda a nossa vida, gente, aqui na Terra, ela é programada, por mais que nós tenhamos o livre-arbítrio, mas a nossa vida, que nós seremos, se eu sou médium, se eu sou isso, só que é programada no plano espiritual, meu perispírito, esse corpo que eu tenho, se eu sou feio, bonito, olhos assim, tudo é programado na espiritualidade. Antes de nós encarnarmos, nós escolhemos o corpo, escolher uma família, ou às vezes é compulsório, né? É programado pela espiritualidade. Então, só Deus sabe a nossa hora. Só Deus tem, não Deus. As leis divinas que Deus criou fará com que o momento que chegar a nossa morte, nosso desencarne, nós vamos desencarnar. Mas ninguém tem esse direito, nem nós, nem outro. Gente, o que eu queria ler aqui sobre Emmanuel, Chico Xavier, que está dentro do Evangelho também, sobre Jesus, eu acho que vai dar tempo, 44, 16 minutos. Gente, eu estava lendo sobre Jesus, sobre Chico Xavier, eu vi uma página escrito assim: Emmanuel se ajoelha frente a Jesus. Falei, Emmanuel se ajoelhou frente a Jesus? Quando foi isso? Aí eu abri a página na internet e vi. E vou ler aqui para vocês. Na verdade, isso foi quando ele era Públio Lentulus, o senador romano, na época de Jesus. 2000 anos. Então, gente, eu vou ler aqui para vocês essa parte aqui que fala de Chico Xavier. Depois passou no ano de 63 a.C., isso foi o pai dele. Depois de se passar aproximadamente 94 anos, reencarna como senador do Império Romano, agora como Públio Lentulus Cornélius, sua encarnação anterior. Públio Lentulus era um homem orgulhoso, mas nobre. Casou com uma excepcional mulher, Lívia, que ele tanto amou, mas que também trouxe-lhe grande revolta e sofrimento por haver abraçado o cristianismo. Tinha 2 filhos, Flávia Lentúlia e Marcos. A Flávia era Chico. Flávia, gente, para quem não sabe, foi Chico Xavier, tá? Sua filha, Flávia, foi atacada pelo mal da lepra, hoje conhecido como hanseníase. Como Flávia estava muito doente, Públio Lentulus recebeu do imperador Tibério a designação para alto cargo público na Palestina, onde havia um clima muito mais ou menos para que a menina pudesse, de alguma forma, se restabelecer. Foi desta forma que ele teve a grande oportunidade de encontrar Jesus. Sua esposa, Lívia, que já houvera falar do Nazareno, implorou-lhe que pudesse procurar o profeta na esperança de uma cura definitiva para a pequenina, visto o grande número de comentários do povo naquela época sobre as curas operadas por Jesus. O senador aqueceu ao pedido da esposa amada, dizendo, porém, que iria à procura do Messias, mas que não chegaria ao cúmulo de abordá-lo pessoalmente. Ele não sabe, estava perdendo, né, gente? Não iria abordá-lo. Jesus teria que vir a ele. Olha só. Quem dera eu, né? Que estivesse lá, pudesse ver Jesus. Na cidade de Cafarnaum, na Galileia, quando as horas mais movimentadas do dia se escoram e o crepúsculo começou
a se fazer visível, o senador então se colocou a caminho, indo em direção a um lago da cidade, Lago de Genezaré. Tá? Depois de mais de uma hora de expectativa, deu-se então o encontro de Públio Lentulio com Jesus. Diante de seus olhos ansiosos estava uma personalidade inconfundível e única. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado. Públio Lentulio, atual Emmanuel. E força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Públio Lentulio se ajoelhou diante daquele poder, daquela força que Jesus ainda é e representa. Mesmo com todo o materialismo, com toda a vaidade, ele se ajoelhou a Jesus. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. A opressão ele não conseguiu. Foi quando, então, num gesto doce e de soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele. Era como se aquela visão fosse a visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, do Lentulio, né, Emmanuel, já que Roma adorava deuses. E, pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora que Públio entendeu perfeitamente, dando-se inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. O senador quis falar, mas a voz estava embargada pela emoção e por profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fixos no céu. Aquele lago, o Lago de Genezaré, deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces no coração perfumado da natureza. Lágrimas copiosas lhes lavaram o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Quais consequência desse encontro com o Divino Mestre? A cura de sua filha, Frávia, Chico Xavier. Quer dizer, Chico Xavier é quem é hoje, gente. Não é à toa. Foi Frávia, filha de Públio Lentulio, atual Emmanuel, que, segundo alguns, já está encarnado aqui na Terra. Então, não foi à toa que Chico Xavier foi, não, é quem ele é. Ele esteve na época de Jesus, assim como esteve Emmanuel. Mas Emmanuel, muito materialista, mesmo com a filha curada, ele ainda duvidou. Mas ele converteu na hora da morte. Na hora da morte ele converteu. E ele que fora convidado pelo mestre a segui-lo, entre as opções que lhe foram apresentadas de servir a Deus ou a Mamon, escolheu servir a Mamon ao mundo. Devido ao cargo de senador de Roma, com tudo que ele tinha, o poder que ele tinha, ele, mesmo com a filha curada, Chico Xavier, ele não quis seguir a Jesus, mas a esposa, Lívia, seguiu Jesus. E Frávia não teve diretamente com Jesus, mas foi curada por Jesus. Esteve a época de Jesus que Chico Xavier, nosso querido e amado Chico Xavier. Eu vou dar agora a palavra à mãe Creia. Tá? A senhora concorda em falar algumas coisas para a gente? E fazer a nossa prece? É muito proveitoso. É muito bom. Tá bom? Dá a palavra à dirigente. Sérgio, desculpa interromper um pouquinho, porque a Leia estava aqui passando mal, mas ela já foi atendida. O tema era justamente ótimo para ela, foi ótimo. É um trabalho. O tema, né? Foi de acordo. Hein? É um a mãe trabalho, dela, né? Está muito. A mãe dela está muito mal, vai passar por outra cirurgia, e ela está aqui num estado de nervo tremendo.
Mas é aquilo. Nós sabemos, você fala se a eutanásia é realmente, não pode, né? De forma nenhuma, porque é contra a lei de Deus. Isso. Mas a gente, quando tem a nossa mãe em cima de uma cama, sofrendo muito, eu, então, talvez pequei muito, porque no Dia das Mães, na porta do hospital, eu fiz uma prece e pedi, me dá um presente, Jesus. Liberta ela da terra. Eu pedi. Talvez eu estivesse errada, mas fazer eutanásia eu jamais faria. Tá? Verdade. Porque eu acho que, enquanto restar 1 minuto de vida, a gente tem Isso. que respeitar. Né? Verdade. E Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, possa continuar dando aos médios da casa, à humanidade inteira, a certeza que tudo que Deus faz está certo. E tudo que está acontecendo é para o nosso bem. Pena que a gente não entenda, né? E reclame tanto, reclame, e tem gente até amaldiçoando tudo que está acontecendo. Estou em paz e quero que essa paz também fique com todos os médios da casa. Quando chegar o momento certo, nós vamos nos abraçar, vamos nos congratular, vamos sim. Enquanto isso, eu estou aqui manobrando os trabalhos. A escolinha nossa está linda, mandei pintar tudo para que as crianças encontrem um pouco mais de conforto. Que bom. É o trabalho que ainda estamos fazendo, tá? Mas o resto, que Jesus abençoe. Vamos fechar os nossos olhos e envolver principalmente a nossa irmãzinha que já está lá no leito de dor e confortar a filha dela que está aqui tão nervosa. E pedir pela humanidade inteira que está sofrendo e chorando. A irmã Angélica está presente. E, queridos filhos, a Colônia das Irmãs está em movimento. Estamos trabalhando muito, tentando, de alguma forma, levar todo o amparo para todos vocês, e principalmente pela nossa casa de oração. Não desanime, confie em Deus e na espiritualidade, porque tudo passará. Só não passa a palavra de Deus, porque Ele é infinito. E que a doce e serena paz de Jesus esteja constantemente junto a todas as falanges trabalhadoras e principalmente ao nosso querido Bezerra de Menezes, que há de trazer a cura bem em breve, não só para a matéria, mas também para a parte espiritual de cada criatura que ainda está em tantas trevas, em tantas dificuldades. Que Deus abençoe a todos vocês. Que a rosa que eu transmito na mesa está sendo transmitida no lar de cada um de vocês, para perfumar o seu lar, a sua família. E você, meu amigo, meu irmão, não desespere. Tudo está bem. A paz estará conosco dentro em breve, de uma forma ou de outra. Deus é o que sabe de todas as coisas. Que Ele abençoe a cada um de vocês. Que Deus proteja a cada um de vocês. Muita paz. Muita paz. Pode encerrar, Sérgio. E assim, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, mais uma vez te agradecemos por esse trabalho realizado. Parece um trabalho simples, mas sempre ajudamos ao nosso próximo. Que as nossas orações possam sempre alcançar todos que precisam. Deus Todo-Poderoso, em teu sagrado nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, em nome da vovó Catarina, nós pedimos permissão para terminar nossos estudos na tarde e noite de hoje. Que assim seja.
Que assim seja. Que assim seja. Vai tão triste, tá? Pelo Vamos tomar amor um de beijinho de Deus. café lá, comer um biscoitinho, né? Fala pra eu não comer alguma coisa, né? É, tem que comer, porra, tem que comer, senão, pô, vai ser trabalho dobrado. Vai cair também doente, aí vai dar mais Quando eu trabalho. fui lá em Pavona, comprei um galão de leite. A palavra está aberta, tá? Está aberta para vocês. Se quiserem falar Sua alguma benção, coisa, dona Cleia. Sua benção. Deus te abençoe. Cleinha, fica com Deus, minha irmã. Dá um beijo forte na sua mãe. Tudo vai dar certo, tá? Se Deus quiser. Beijo. Amo todos vocês. A benção, mãe Cléia. Deus te abençoe.